É uma pessoa complexada? Sabe o que é o complexo de inferioridade? Como superar? Quais são as características? O Ango Você hoje veio falar com um especialista na área. Não sai daí, nos acompanhe. Saudações a todos os internautas, quem vos fala é o psicólogo Kelson Mateus e hoje a convite pela Ango Você estaremos a falar sobre o complexo de inferioridade. Dr. Kelson, pode nos dizer exatamente o que é o complexo de inferioridade e como superar? O complexo de inferioridade é caracterizado pelo sentimento de desvalia, ou seja, o indivíduo acometido pelo complexo de inferioridade sente-se inferior a todos os outros à sua volta. Este mesmo sentimento surge baseado em N fatores que muitas vezes é manifestado dependendo muito das características do indivíduo, ou seja, alguns indivíduos manifestam complexo de inferioridade através de comparações com outras pessoas, outros manifestam através da necessidade de ser reconhecido. Então, existem algumas características que vão nos demonstrar a presença do indivíduo com complexo de inferioridade, mas que para nós falarmos do processo de superação ou no caso, recuperação do indivíduo com complexo de inferioridade, nós precisamos entender o que está na base deste mesmo complexo de inferioridade, ou seja, o tratamento que em psicologia é adotado para a recuperação, né? Porque nós não estamos diante de uma doença que nós vamos falar em cura, nós falamos em recuperação, que é um estado que o indivíduo precisa ser recuperado. Daí que a recuperação deste mesmo indivíduo está diretamente associada aos elementos que de alguma forma deram origem a este mesmo complexo. E como superar? Como superar? Volto a repetir. Conhecendo as bases. Nós, em psicologia, temos algumas abordagens e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, em que nós produzimos mudança no comportamento do indivíduo através da mudança de pensamento, ou seja, diante do indivíduo acometido pelo complexo de inferioridade, nós inicialmente identificamos o que está na base desse complexo, por exemplo, né? A quando do contacto com o indivíduo, se nós percebemos que o seu complexo está associado a características socioeconômicas, do tipo o indivíduo tem baixo poder econômico, vive em condições não muito boas, e isso se tiver na base do seu complexo, após identificar, nós vamos fazer uma ressignificação do pensamento, ou seja, é necessário trabalhar a aceitação deste mesmo indivíduo e é necessário de alguma forma fazer com que o indivíduo olhe para si como alguém não menos valioso ou não menos importante que os outros pelo facto de não ter um certo poder financeiro. Então, a recuperação dos indivíduos está diretamente associado àquele fator que no caso deu vida ao complexo de inferioridade. Podia aqui trazer um outro exemplo, que é a questão da estética, beleza? Alguns indivíduos sentem-se inferiores aos outros pelo facto de não apresentarem a mesma beleza física que outras pessoas. Mas sabemos que muitas vezes essas dificuldades, essas deficiências estão associadas a aspectos reais e alguns em aspectos imaginários, ou seja, muitas vezes os indivíduos não que sejam menos belos que outros, apenas eles entendem e acabam absorvendo a ideia de que são menos belos e deixam de cuidar de si. E muitas vezes a recuperação desses indivíduos está diretamente associada a trazer-lhe um novo olhar sobre o que é belo, desde a sua produção, desde o seu comprometimento com a própria beleza. E, doutor, quais são as principais características que uma pessoa apresenta? Boa. Em saúde e em psicologia diz-se que as características, os sinais de muitas patologias, de muitas alterações comportamentais, algumas vezes acabam variando em função das características pessoais dos indivíduos, ou seja, nós temos uma série de características que podem nos fazer identificar um indivíduo com complexo de inferioridade, porém, elas irão variar em função de quem é o indivíduo. Ou seja, pensamos, questão gênero. Os homens geralmente tendem a nos apresentar complexo de inferioridade em casos de condições socioeconômicas, em casos de estéticas. Daí que se nós tivermos que identificar o complexo de inferioridade num homem,
que no caso tem um baixo poder financeiro, nós percebemos que de alguma forma esse indivíduo começa a apresentar dificuldade em lidar com pessoas que aparentam ter um poder econômico maior que o seu. As pessoas isolam-se. Podemos falar também da comparação, porque as pessoas vivem em comparações constantes e que infelizmente acabam se colocando em lugares inferiores comparados às outras pessoas. Existem indivíduos que diante do complexo de inferioridade acabam desenvolvendo agressividade, porque a não aceitação da sua condição submete-lhes a comportamentos de agressividade. Então, as características muitas vezes variam de indivíduo a indivíduo, mas o que de alguma forma solidifica, né, o nosso diagnóstico de complexo de inferioridade tem mesmo a ver com o impacto que esse mesmo complexo gera na vida das pessoas e as motivações por detrás desse mesmo complexo. E, doutor, quais são as principais causas e sintomas? Boa. Principais causas. Falar de principais causas, nós podemos aqui pensar em muitas, mas gostaria de trazer-vos as principais. Primeiro, educação. O processo de educação tende a ser um dos elementos que geram inicialmente o complexo de inferioridade por parte das crianças e depois, consequentemente, nos adultos. Isso porque ninguém nasce com complexo. Nunca vamos encontrar crianças que logo ao nascer se sentem menos importantes que outras, que logo ao nascer se sentem menos belas do que outras. A forma como elas são educadas, a forma como elas são instruídas, de alguma forma poderá gerar, né, esse sentimento de desvalia, esse sentimento de menos importante. E aqui gostaria de fazer um apelo aos pais, né, os pais de adolescentes e de crianças, da necessidade que hoje existe de nós cultivarmos a autoestima dos nossos filhos. Isto por quê? Porque hoje as escolas, as creches até mesmo, tornaram-se um verdadeiro campo de batalha para as crianças e para os adolescentes, porque é aí onde em muitos casos a autoestima das crianças, dos jovens, dos adolescentes começa a ser destruída pelo facto de passarem em fenômenos como bullying, discriminações, que de alguma forma vão corroendo a autoestima, vão baixando o ego da pessoa, daí que pode gerar esse tipo de personalidade. Porém, a forma como o indivíduo é instruído, a forma como o indivíduo é educado, poderá ser um grande aliado no surgimento do complexo. Então, como causa, aparece-nos a educação, a forma de instruir os indivíduos. Depois, aparece também, infelizmente, a realidade de algumas pessoas, as condições físicas. Em muitos casos, e facilmente verificamos isso, que indivíduos que são portadores de alguma deficiência física tendem em alguns momentos a desenvolverem um complexo de inferioridade. Podemos falar também naquilo que é aspectos culturais, porque culturalmente nós algumas vezes associamos as origens das pessoas, né? No caso, algumas pessoas que surgem do sul tendem a sobrepor sobre algumas que são do norte. Tipo, alguns aspectos culturais poderão também estar na base desse mesmo complexo. E um outro elemento que eu falei lá atrás e volto a trazer aqui novamente são os aspectos socioculturais. Infelizmente, nós vivemos em sociedades capitalistas. Nas sociedades capitalistas existe uma forte tendência em nós entendermos que quem tem mais dinheiro é mais importante do que quem não tem. Então, isso também aparece na base do complexo de inferioridade de algumas pessoas. Podia apresentar aqui também um outro elemento, que no caso são aspectos sociais, né? Eu falei de socioeconômico, mas aqui aspectos sociais, como o nível de escolaridade, a questão da empregabilidade. São vários elementos que aqui nós podemos trazer na base do complexo de inferioridade, que o seu surgimento na conduta do indivíduo terá muito a ver com a forma dele lidar com esses mesmos fenômenos. Então, a forma como o indivíduo vai lidar com esses fenômenos poderá dar vida a um complexo ou não. Quais são os principais impactos que está relacionado ao complexo de inferioridade na vida de uma pessoa? Os impactos do complexo de inferioridade na vida dos indivíduos são múltiplos e variam muito das características do próprio indivíduo, das áreas da vida do indivíduo que, no caso, são comprometidas por esse mesmo complexo. E podia aqui trazer alguns exemplos
por exemplo, né, a questão dos sentimentos e dos relacionamentos. Os indivíduos, quando complexados, tendem a ter dificuldades nos seus relacionamentos. Isso porque muitos acabam desenvolvendo impotências sexuais, alguns acabam desenvolvendo um dos maiores problemas hoje, quando se fala da saúde dos homens, que é a ejaculação precoce, muito por conta deste mesmo complexo de inferioridade que muitas vezes ele desenvolve. Naquele caso em que a mulher começa a ser assediada por alguém que ele acha que é mais belo, pode de alguma forma comprometer o seu desempenho sexual. A nível profissional, muitos são os indivíduos que começam a desenvolver o complexo de inferioridade por conta de estar diante de uma equipa que ele entende que ele é o menos capacitado. Daí que isso vem abalar diretamente no seu desempenho profissional. Podemos trazer também aqui exemplos na interação social. Muitos são os indivíduos que adotam um certo isolamento social por conta deste mesmo complexo. Então, o complexo e os impactos que o mesmo traz variam muito, desde o meio em que a pessoa está inserida, desde as áreas em que a pessoa desenvolve as suas ações, até, podemos dizer, no gênero, né? Porque nós, envolvidos numa sociedade que podemos considerar que até certo ponto é machista, os homens acabam desenvolvendo complexos e acabam tendo impactos menos bons desse mesmo complexo por conta desse machismo que nós encontramos aqui na nossa sociedade. Por exemplo, todo e qualquer indivíduo que sente que tem um baixo poder financeiro, sente-se muitas vezes inferior aos outros que têm um poder financeiro com relação a eles, daí que tem dificuldade em ir atrás de uma mulher que ele considera muito bela, muito por conta de achar que os seus outros pretendentes são muito mais interessantes pelo facto de ele não ter esse poder financeiro. Então, os impactos são múltiplos, eles poderão variar em função de N elementos, daí que o essencial sempre é a gente conseguir identificar o que está na base desse mesmo complexo, para que de alguma forma a gente, após identificar o que está na base, a gente consegue mitigar as consequências desse mesmo complexo. Doutor, entre homens e mulheres, quem mais apresenta este tipo de patologia? Bem, como eu disse há pouco tempo, nós vivemos numa sociedade que até isso é questionável, mas a nossa sociedade é de alguma forma machista. Daí que existem algumas exigências por trás da figura masculina, do gênero masculino, que também surge uma correlação dessas mesmas exigências sociais ao complexo dos homens. Então, nós sabemos que os homens têm a responsabilidade de ter o poder financeiro na relação. Isso não é invenção minha, mas é verificável na nossa sociedade. Nós percebemos que os homens devem ser aqueles dotados de maiores posses. Em muitos casos, em termos de formosura, né, vamos assim dizer, existe uma certa exigência no porta-aspecto dos homens que muitas vezes são desconsiderados nas mulheres. Se bem que hoje, para muitas questões, nós já começamos a ver que não existem distinções do gênero. Hoje já tem elementos que, se nós tivermos que fazer uma comparação, nós já não conseguimos encontrar tantas diferenças com os homens das mulheres, porque hoje a sociedade também já começa a cobrar um pouquinho mais das mulheres comparado a algumas décadas atrás, né? Mas podemos sim afirmar que para as sociedades que são semelhantes à nossa, em que nós temos uma sociedade minimamente machista, existe sim uma cobrança maior sobre os homens, que depois resulta também num índice de complexo de inferioridade maior por parte dos homens. Existe alguma ligação entre complexo de inferioridade e ansiedade? Sim, na verdade os indivíduos com complexo de inferioridade acabam desenvolvendo ansiedade. Desenvolvem ansiedade por quê? Porque a partir do momento em que ele se coloca numa posição de inferioridade comparado aos que estão numa condição de superioridade, assim, porque é assim que ele imagina as coisas, ele tem dificuldade em correlacionar-se com esses que aqui em cima estão. Então, é essa dificuldade que gera ansiedade no mesmo. E nós podemos aqui trazer um forte exemplo. Qualquer indivíduo
que é chamado a apresentar um trabalho, quer seja acadêmico, quer seja de caráter profissional, se ele entender que todos aqueles que estão na plateia são superiores a si, ele começa a desenvolver uma espécie de síndrome de ansiedade, muito por conta desse complexo que ele mesmo desenvolve. Então existe uma relação bem, vou assim dizer, bem próxima, né, entre o complexo de inferioridade e a ansiedade, sim. E há pouco tempo falamos dos impactos e acaba sendo semelhante à resposta que irei dar, é que na verdade os indivíduos com complexos têm um comportamento inicial que tem a ver com isolamento. A maior parte dos indivíduos, quando são complexados, eles tendem a isolar-se dos grupos. Vejamos, nos nossos locais de serviço, os nossos colegas que de alguma forma desenvolvem o complexo de inferioridade, eles tendem a ter menos interação com os outros. A nível de relacionamento, existem indivíduos que pelo complexo eles têm dificuldade em firmar-se em certos relacionamentos. Depois, uma característica muito comum que também desenvolve os indivíduos complexados é a comparação. Em toda e qualquer situação em que eles se encontrarem, eles tendem a comparar-se com os outros, colocarem-se num lugar de inferioridade, algumas vezes, dependendo muito das suas características pessoais, eles desenvolvem agressividade, porque eles de alguma forma entendem sempre que são discriminados, entendem sempre que são desvalorizados, sendo que essa mesma desvalorização muitas vezes é de si para si. Então ele desenvolve depois um sentimento de ira diante daqueles que ele acredita que estão a discriminá-lo por essa dificuldade ou por essa inferioridade. Existe alguma cura? Eu preferia não falar em cura, porque não estaríamos diante de uma doença propriamente dita, né? É uma condição que eu prefiro falar em recuperação. E sim, existem métodos, né, de recuperar os indivíduos que padecem desse mesmo complexo. Daí que se nós pensarmos de forma prática como nós podemos de alguma forma recuperar os indivíduos nessa condição, eu traria aqui uma condição que é a recuperação da autoestima, porque um dos grandes problemas associados ao complexo de inferioridade é o deteriorar da autoestima do indivíduo. Então nós precisamos trabalhar uma certa aceitação e, conforme eu disse lá atrás, nós em psicoterapia cognitiva comportamental, nós trabalhamos a ressignificação dos pensamentos, ou seja, o indivíduo precisa de alguma forma ter um outro olhar sobre si, ter um outro olhar sobre a sua vida, ter um outro olhar sobre as suas dificuldades, as suas deficiências. Daí que, alterando a sua forma de olhar para a vida, nós conseguimos alterar a sua forma de comportamento. Hoje os profissionais de saúde mental chamam muito a razão das pessoas da importância do cuidado da saúde mental. Porque o cuidado da saúde mental que de alguma forma aparece na base da prevenção de todos esses problemas que as pessoas muitas vezes vão enfrentando, né? A título de exemplo é que o indivíduo que de alguma forma tem o cuidado da sua saúde mental, ele tende a desenvolver a resiliência e a inteligência emocional, que de alguma forma vão aparecer na base da superação de muitos obstáculos que as pessoas vão vivenciando. E há pouco tempo perguntou-me sobre a baixa autoestima e sobre muitos impactos que advêm com esse mesmo complexo. Eu gostaria de dizer que o indivíduo que cuida da sua saúde mental muito dificilmente encontra dificuldade para lidar com essas adversidades. Por quê? Porque é com o cuidado da saúde mental que o indivíduo faz uma manutenção na sua autoestima, faz uma manutenção na sua aceitação, faz uma manutenção na sua inteligência emocional. Então, tudo isso servirá de prevenção para o complexo de inferioridade e todos os outros males que poderão, de alguma forma, aparecer na base dessa interação do meio e o homem. E assim encerramos mais uma entrevista com o especialista em saúde mental, Kelson Teixeira, membro do Clube dos Médicos. Até já!